Olá, turma, tudo bem? Vamos iniciar nossa aula aqui de português, né? Vamos dar continuidade, na verdade, às aulas que a gente vem tendo aí sobre orações, sujeitos, predicado, né? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a sintaxe dos verbos, para a gente dar iniciação à transitividade também desses verbos, tá? Então, assim, eu vou passar para vocês hoje alguns slides e conforme eu for passando os slides, eu vou explicando para vocês e eu preciso que vocês prestem muita atenção e acompanhem comigo o raciocínio, tá? Essa é uma parte muito importante da língua portuguesa e eu preciso que você venha aqui junto para a gente analisar, ok? Então, vamos lá. Verbos, né, de ligação versus os verbos significativos, né? Então, vamos entender o que é isso. Eu coloquei algumas frases aí para a gente poder identificar uma parte aí que vocês já conhecem, que é a identificação do sujeito e o tipo de sujeito, correto? Então, nós temos na primeira frase, todo mundo usa havaianas. Então, presta atenção comigo. Qual é o sujeito dessa frase aí, dessa oração? Sujeito, todo mundo, né? Esse sujeito é classificado como simples, ok? E o que seria então o predicado? Nós também já vimos nas aulas anteriores. Então, o predicado é toda a parte que se refere ao sujeito. Nesse caso, usa havaianas. Então, eu tenho como sujeito o todo mundo e eu tenho o predicado usa havaianas. Qual é o verbo aí? O verbo usar, certo? Muito bem, vamos para a segunda frase. Amo muito tudo isso. Qual é o sujeito dessa oração? Amo muito tudo isso. O sujeito aí, ele não aparece. Então, ele está implícito, é aquele sujeito oculto, correto? Então, nós temos aí a primeira pessoa, né, escondidinha na frase, tá? E o predicado? O predicado é toda a oração. Então, amo muito tudo isso. Qual é o verbo dessa oração? O verbo amar, né? Amo, ok? Então, por que eu coloquei essas orações? Primeiro, para te situar, para você entender, relembrar, na verdade, o que vem a ser o sujeito, o que vem a ser o predicado, para a gente poder classificar eles, lembrar que existe o sujeito simples, o sujeito implícito, ok? O predicado é toda aquela parte do verbo em diante que se refere ao sujeito, né? Então, a gente tem toda, no caso aí, amo muito tudo isso, toda essa oração, tá? Então, a gente conseguiu lembrar aí sujeito e predicado, ou seja, são os termos essenciais que compõem a oração. Lembra, correto? Então, vou passar aqui pra gente continuar. Então, olha só, predicado, só formulando aí, né? É tudo o que se atribui ao sujeito, tá? Então, é importante nessa fase aí do nosso estudo, eu vou falar sobre os conceitos, como eu falei agora sobre o que é predicado, mas é importante que você pare e pense um pouquinho sobre isso que eu estou falando. Bom, quando a professora diz que o predicado é tudo que se atribui ao sujeito, e vamos pegar lá na primeira frase, todo mundo usa havaianas, se o sujeito aqui é todo mundo, qual seria esse resto aí que se atribui ao sujeito? Usa havaianas. Então, a partir do verbo usar, eu encontro o predicado, ok? Mas lá na frente, nas próximas aulas, futuras aulas, nós vamos também classificar esse predicado, assim como a gente classifica o sujeito, né? Simples, determinado, indeterminado, implícito. Nós também classificamos o predicado, só que o predicado vai ser classificado como verbal, nominal ou verbo nominal, tá? Só para você já entendendo que vem mais classificações por aí, é importante a gente identificar isso. Então, lá na frente a gente vai falar. O importante agora, eu quero que você tenha atenção nos verbos. Por quê? Porque o verbo, ele pode indicar ação, estado ou fenômeno da natureza, né? Você sabe, nós já vimos isso também. Eu estou indo passo a passo para chegar onde eu quero para você entender. Bom, os verbos que indicam ação ou fenômeno da natureza são verbos significativos, tá? Eles têm significado. E eles atuam ali na oração, trazendo essa informação pra gente de ação, tá? Ou de um fenômeno. Os verbos que indicam o estado
na verdade, esses verbos, eles aparecem na oração para ligar, né, uma característica ao sujeito ou para indicar um estado, sim, um estado de permanência ou um estado temporário ou até uma mudança de estado, tá? Então a gente vai ver isso também com calma, só quero que você acompanhe o raciocínio aí comigo, ok? Bom, vamos observar essas frases aqui. Marta comprou álcool gel e pagou bem caro. Olha só, quais são os verbos? Né, eu coloquei em destaque e aí eu vou fazendo a pergunta, você vai pensando aí junto comigo. Marta comprou álcool gel e pagou bem caro. Lembra que eu falei que o verbo pode indicar ação? Nesse caso aí, quais são as ações? Comprar e pagar. Então eu encontro os verbos comprou e pagou, ok? Primeiro exercício bem tranquilinho, só pra gente ir identificando os verbos das frases, tá? O garoto de 4 anos entrou no consultório médico tranquilo. Então, olha só, qual é o verbo aí? Entrou, né? É o verbo entrar. Ele entrou. Também indica uma ação, ok? Na letra C, a mulher acordou risonha e otimista. Qual é o verbo dessa frase? Acordar, né? Ela acordou. Muito bem. Então, veja, é importante você reconhecer os verbos na oração, tá? A partir dos exercícios que nós faremos daqui para frente, você vai trabalhar muito com essa identificação do verbo. Então, é importante nas frases você logo reconhecer o verbo. Ou sublinha, circula, tá? Mas facilita a sua análise a partir desse reconhecimento, ok? Na letra D, ela ficou maravilhada com a surpresa de aniversário. Nós temos que verbo aí? O verbo ficar, né? Ela ficou maravilhada, tá? Repara que o verbo ficar é um verbo que ele não indica ação, né? Movimento, deslocamento, ele não indica. Ele indica o quê? Algo que parece que mudou, né? Ela ficou maravilhada. Então, peraí, ela não estava maravilhada? Sim, a ideia é essa. Então, houve uma festa surpresa de aniversário, ela estava de um jeito normal, vamos dizer assim, tranquila, e de repente, com a festa surpresa, ela ficou maravilhada. Então, mudou, né, o seu estado, ok? Por isso que o verbo ficar é um verbo de ligação e indica aí uma mudança de estado, tá? Olha a letra E, olha o verbo da letra E. Minha irmã leu todos os livros da coleção Harry Potter. Cadê o verbo aí? Identifica o verbo. É a ação que a gente tem nessa frase. O leu, né? O verbo ler. Ler é uma ação, tá? Então, repara, o que eu quero com esses slides e com essas frases é que você perceba os verbos significativos e os verbos de ligação. Então, verbos significativos são verbos que indicam ação. E o verbo de ligação, ele serve apenas, a função dele é essa, conectar, ligar, ok? A característica ao sujeito ou o estado, tá? Indicar o estado, ok? Então, vamos pensar, comprar e pagar é uma ação. Se é uma ação, são verbos significativos. Entrar, né? Entrar é ação. Então, são verbos significativos, tá? Acordar, outro verbo significativo, porque também é uma ação, ok? Ela ficou, agora aqui, ela ficou maravilhada. Esse ficar aí indica mudança de estado. Se indica mudança de estado, não é verbo de ação, mas é um verbo de ligação, repara. Mas está ligando o quê? Está ligando a característica, né, ó, maravilhada, ao ela, ao pronome pessoal ela, a pessoa, né? Então, ela ficou maravilhada, tá? Na segunda nós temos, na última, no caso, né, frase aí, nós temos o verbo ler, que também indica uma ação, então é um verbo significativo, ok? Espero que você tenha entendido isso aí. Não é difícil, é só você parar, prestar atenção, acompanhar o meu raciocínio. Se necessário for, e acredito que seja, volte a esse slide quantas vezes for preciso, ok? Então, se a gente está falando de predicação verbal, né,
Tudo que a gente está falando agora está relacionado ao que acontece ali no predicado. Então, o sujeito realiza a ação, predicado é tudo aquilo que eu digo sobre o sujeito, correto? Então, eu tenho dentro desse predicado aí verbos que podem ser de ação, verbos que podem servir só para ligar. Então, confirmando o que eu já falei, o verbo de ligação liga uma palavra ou uma expressão significativa ao sujeito. Então, essa palavra ou expressão denomina-se predicativo do sujeito. Mais à frente eu também vou pegar o predicativo e vou te explicar passo a passo, tá? Por enquanto só estou dando os nomes. Bom, quando assim ocorre, o sujeito ele não pratica e nem sofre ação alguma, pois não há ação verbal. Trata-se tão somente de um estado ou de uma mudança de estado. Olha o exemplo que a gente tem aí. Pedro está triste. Qual é o verbo nessa frase? Está, né? E esse está não é uma ação. Ele só está aí ligando o quê? A característica ao sujeito Pedro, ou seja, triste, Pedro, triste. Então, será que Pedro é sempre triste? Não, Pedro está. Está indicando aí o quê? Um verbo de ligação com a mudança de estado, tá? No caso aí, é temporário, porque pode ser que daqui a pouco, não, as coisas vão mudar e Pedro vai se animar e não vai estar mais triste, né? Então, repare, esse verbo estar, ele indica essa mudança temporária ou permanente, ok? A mudança de estado, tá ok? Seguindo aí. Bom, eu tenho aqui outros verbos de ligação. E os verbos de ligação, é bom você ter essa tabelinha, né? Eu acredito que com os exercícios, com a prática dos exercícios, você vai acabar se familiarizando e a gente não precisa aquela preocupação de ficar decorando, tá? Mas eu coloquei uma tabelinha aí para facilitar o seu entendimento. Então, eu tenho aí verbos de ligação nessa primeira coluna, são eles o ser, o estar, o parecer, o viver, continuar, permanecer, ficar e o virar, tá? Ao lado dele eu tenho a relação de sentido. Bom, o ser, ele vai indicar o estado permanente, né? Eu sou inteligente, olha só, né? Eu me considero. Então, esse verbo ser indica que essa pessoa, ela é inteligente, tá? Permanentemente, sempre, né? Não muda, né? Ela é alegre, ela é feliz, eu sou, né? A pessoa gosta de falar, eu sou assim, então é um estado permanente, da ideia de que aquilo não vai mudar, é sempre assim, tá? Esse estar aí, esse estar é um verbo de ligação que indica um estado ocasional, eu já expliquei, ele pode mudar, não é? O parecer também é um estado aparente, é algo que parece, o nome já está falando, né? O viver, o continuar e o permanecer indica um estado contínuo, ou seja, algo que continua mesmo, que segue, né? O ficar e o virar indicam a mudança de estado, tá? Tornar-se também. Tem muitos outros verbos de ligação, que é lógico, eu não coloquei todos aí. Ao longo do seu estudo, dos exercícios, você vai reconhecendo outros, ok? Então, ao lado dos verbos e das relações, eu coloquei alguns exemplos também. Então, nós temos aí, com o verbo ser, aqui os dias são quentes, então olha só, sempre é quente naquele lugar, né? O estar, as ruas da cidade estavam vazias, ou seja, lembra que o estar é algo que pode ser mudado? Então, se as ruas da cidade estavam vazias, pode ser que em algum momento ou determinado tempo elas não permaneçam vazias, né? Hoje, devido a essa situação do Covid-19, nós temos visto muito as ruas, né, vazias. Então, elas estão vazias, é algo, olha o verbo estar aí, é algo que vai mudar, né? Indica essa mudança aí, tá? Temporária. O parecer, como eu falei, parece, né? Ele também indica uma característica. Então, olha só, a escultura parecia um disco voador. Tá ligando, então, esse disco voador à escultura. O viver, o continuar e permanecer. Olha alguns exemplos. Aquele pobre animal vive faminto. Então, ele continua com fome, né? O tempo continua muito frio. Então, olha só, ainda está frio, né? A ideia de que não mudou esse tempo ainda.
A jovem permanecia indecisa. Então, ela continuava indecisa, ok? O verbo ficar e virar indica essa mudança de estado. Então, olha só, se você voltasse, eu ficaria feliz. Então, o meu estado só vai mudar, no caso aí da frase, né, se o outro voltasse. Então, o ficaria aí, que é o verbo ficar, indica também essa mudança de estado, tá? E o virar, o famoso piloto virou herói nacional, ok? Esse virar não indica a ação de virar para o outro lado, não. Ele tem o sentido aí de verbo de ligação, porque ele está ligando o herói ao famoso piloto, tá ok? E aí eu coloquei um desafio para você, e é um desafio legal, porque se a gente está falando de verbos de ligação, seria bom você pegar o seu caderno agora e escrever, olha só, o maior número de frases, o que vier à sua cabeça, com esses verbos de ligação. Então, ser, estar, parecer, viver, continuar, permanecer, ficar. Lembra, crie frases, né? Eu fico feliz, olha só, eu fico feliz quando te vejo. Então, olha aí que legal. Fico, verbo ficar, né? Continuar. Eu continuo preocupada. Então, olha só, eu continuo preocupada. Olha o verbo continuar, né? Então, assim, vai criando frases e vai escrevendo no seu caderno porque você está treinando, tá bom? Seguindo aí os slides. Anota aí esse exercício. Assiste todos os slides dessa aula. Quando terminar a aula, você faz os exercícios, tá? Aí você pode, sim, voltando os slides e ver onde você parou e onde você precisa fazer a atividade aí no seu caderno, ok? Então, seguindo. Para ficar mais claro aí, o que a gente já falou até agora, bom, verbos significativos a gente já sabe que indicam ação, né? Aí tem alguns exemplos. Você escreveu bastante hoje, ó, o verbo escrever é uma ação, então você sabe que ele é significativo. Eu espero seu convite para um jantar próximo. Eu espero aí, ó, no sentido de desejar, né? Também é um verbo significativo. Penso muito em você. Pensar é uma atividade mental. Essa atividade mental também é um verbo significativo, tá? Os verbos de ligação são aqueles verbos que ligam, né? Eles conectam ali a característica ao sujeito. Nós temos como verbos de ligação, como exemplo, eu coloquei alguns aí. A vida na cidade pequena é muito tranquila. A menina estava mais calma. A sala de aula parecia desorganizada. Então, a gente usou os verbos ser, o estar e o parecer, tá bom? Seguindo com o nosso slide. Outros exemplos, né? É bom a gente reforçar o ser, o estar, permanecer, o ficar, o continuar e o andar. Eu coloquei o andar aí porque o andar, apesar de ser uma ação, quando eu caminho, né? Quando eu ando, nesse contexto, olha, Antônio anda nervoso, se refere ao estado do Antônio. Então, se eu identifico, se eu percebo que esse andar não indica ação, é lógico que eu vou classificá-lo como um verbo de ligação. Por quê? Porque eu identifiquei uma característica ali, ó, nervoso, se referindo ao sujeito Antônio, ok? Os outros verbos aí em cima são verbos de ligação, ó. Sérgio será médico, Estela estava triste, Percivaldo permaneceu calado, Filomena ficará feliz com a notícia, Constância continua doente, tá? Todos esses verbos aí são verbos de ligação. Se você reparar, ele está ligando uma característica ao sujeito. Sujeito, Sérgio. Sérgio será o quê? Médico, a profissão, né? Então, médico relacionado a Sérgio, tá? Estela, triste. O que tem? Estava, né? Então, indica aí o estado de mudança de estado, tá? E assim você vai analisando cada um desses verbos aí, ok? Bom, olha aí uma atividade. Copie em seu caderno. Então, é para fazer, tá? Copie em seu caderno esses exercícios e você vai resolver. O que é para fazer? Classifique os verbos em significativo ou de ligação. Então, a gente tem aí: o cão desapareceu na planície. Lúcia adoeceu. Lúcia está doente. Carlos emprestou seus livros a João. Jorge está tenso. Jorge anda pelas ruas. Jorge anda nervoso. Repara aí os verbos que eu até comentei do anda, né?
Você pode encontrar nas frases o anda indicando ação e o anda indicando o verbo de ligação. Então, atenção no momento de fazer o exercício, tá? A minha dica é sublinhe primeiro os verbos, né? Então, se eu tenho na letra A, o cão desapareceu na planície. Qual é o verbo aí? Desapareceu. Sublinha ele. Sublinhou, depois do lado você escreve. Ele é um verbo que indica ação? Se ele indica ação, ele é significativo. Ou ele é um verbo só de ligação? Será que ele está ligando alguma característica ao sujeito? É dessa forma que você tem que pensar para exercitar aí a sua atividade, ok? Então, põe os exercícios. Não acabou ainda não. Vamos seguindo o slide e depois você volta e faz os exercícios no caderno, tá? Bom, está terminando. Eu fiz aqui mais ou menos um mapa para você entender o que a gente falou hoje, né? Falamos de verbo, tá? O verbo ele pode ser de ligação ou aquele verbo nocional, que indica ação, que é o verbo significativo, tá? Nas próximas aulas nós veremos o verbo transitivo e intransitivo. O transitivo precisa de complemento, que é o direto e indireto, e intransitivo ele tem sentido completo, tá? Então, é só um mapinha para você identificar como os verbos são classificados, como funciona a sintaxe dos verbos, e a gente precisa reconhecer cada um deles, ok? Então, deixa eu voltar aqui para poder continuar aqui com vocês. Eu deixei aí os slides com os exercícios, é importante você fazer, tá? Volta neles, copia as frases no caderno e nos próximos vídeos a gente vai fazer só uma correção de todos os exercícios. Vou pegar o livro com vocês, os exercícios do livro, e a gente vai fazer a correção, ok? Então não deixe de estudar verbo, ele é muito importante, tá? Sublinhe os verbos a partir de hoje, tudo que você lê, jornal, revista, pergunta para você mesmo qual é o verbo disso aqui, onde tem verbo aqui. É um exercício que você já pode fazer no seu dia a dia, tá bom? Leu alguma frase, percebeu até nos outdoor na rua, né? Faz esse exercício, tá? Não dá para sublinhar, professora, isso, mas você pode pensar. Então, ali no seu pensamento, você está estudando, ok? Será que eu consigo identificar os verbos daquela frase, daquela oração, daquela propaganda ali? É isso, gente. Isso é estudar, tá? É praticar. Está todo dia ali vendo o exercício que você precisa. Você está se preparando, na verdade é essa, né? E tudo que você está investindo aqui é para o seu próprio aprendizado, ok? Lembre-se que você é o principal, né? Personagem aí do seu aprendizado, tá bom? Então, a gente termina essa aula aqui, falamos sobre verbos de ligação, verbos significativos, tá? E façam os exercícios. Fica com Deus e até uma próxima aula.